Olá, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Já estava com saudade de vocês. Sentar falando com vocês, sentar perto de vocês. E nós estamos com mais um podcast Polaris. Para você que está aí nos ouvindo, esse é o podcast do Clube de Desbravadores Estrela do Norte. Não só está no Brasil, mas Brasil e para o mundo, para todos aqueles também que entendam a língua portuguesa, né? Então, o nosso podcast está lá nas nossas redes sociais, você pode acompanhar no Facebook, que é Clube de Desbravadores Estrela do Norte. Você pode acompanhar também o nosso Instagram, que é @dbv.estrela do Norte. Pode também acompanhar lá no YouTube, só pesquisar lá, Estrela do Norte, e no Spotify também. Lá no Spotify está como Polaris, só você pesquisar Polaris e vai aparecer o nosso podcast. Hoje nós temos pessoas especiais que estarão conosco aqui, participando do nosso podcast. E a história desse podcast é uma história assim que me veio lágrima nos olhos. Mas depois dessas lágrimas me veio um sorriso enorme, porque não existe amor maior que esse, não. Não existe. E o título dessa lição é Depender de quem? Eu vou depender de quem? Para quê? O que é que aconteceu? Mas antes de começarmos a falar dessa história, vamos apresentar as pessoas, né? Vamos lá, começando pelo nosso amigo aqui, eu não vou falar o nome dele, deixa ele se apresentar. Diga aí o seu nome. Olá pessoal, eu me chamo Alessandro, sou instrutor do Clube Estrela do Norte. E é isso aí, vamos estudar junto com vocês aqui agora. Fala pessoal, aqui é o Makishi, estamos aí mais uma vez aí para estar nos inspirando junto na palavra de Deus e estamos juntos ali, vamos para cima. Quem está falando com você neste momento aqui é o seu conselheiro Lucas, do Clube dos Bravadores Estrela do Norte. Estamos aqui para estudar mais um assunto de suma importância para a gente. Oi pessoal, aqui é a Tamires. Eu estou aqui para vocês para a gente discutir um pouco sobre esse tema que hoje nós vamos abordar aqui com vocês. Oi pessoal, tudo certo? Eu sou a Thaís. Não faço parte do Clube Estrela do Norte, mas estou aqui também. Vamos juntos nesse estudo então. O título da lição, na verdade, é uma pergunta. Como a outros títulos você vem estudado também, é uma pergunta, né? Depender de quem? Depender de quem? De quem eu vou depender? Maquixa, você quer entrar com o contexto dessa história, mais ou menos? O que é que aconteceu com o Gael aí? O que foi que aconteceu? Ele foi para onde? Para que cena ele foi? Então, é uma cena muito interessante. Ele foi levado à crucificação de Jesus, né? Então foi algo que chamou muito a atenção dele, né? Uma pessoa que ele viu desde o começo da história, né? E agora ele se torna homem para morrer por todos nós, né? E ele viu a importância desse ato de Jesus, né? Para a humanidade toda. O interessante, né? É que Gael ele viu toda essa cena e ele ficou tão perplexo que ele perguntou a Rodrigo, aquele amigo dele que está junto com ele no Pathfinder. Já estou falando agora bonito. No Pathfinder, né? Ele chegou e perguntou para Rodrigo o porquê que Jesus estava lá, e o Rodrigo explicou para ele, né? Que era necessário que Jesus viesse ao mundo como ser humano, mesmo ele sendo Deus, e que teria que sofrer muito mais que um ser humano normal, sendo provado em tudo, e no final a gente vai entender se ele saiu vitorioso ou não. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês, vou começar com Yasmin. Nossa, se apresente aí, Yasmin, você que chegou agora, diga aí que está participando do nosso podcast. Meu nome é Yasmin, eu sou desbravadora no Clube Estrela do Norte e eu sou da unidade Águia Dourada. Yasmin, vou fazer uma pergunta para você. Prestando na pergunta que eu vou fazer para você. Você já assistiu aquele filme Paixão de Cristo? Já viu alguma vez? Já viu na internet alguma cena? Já vi várias vezes. O que te comoveu nesse filme quando você assistiu? Quando eu assisti, porque ali é só um filme, não é, a dor real que Cristo passou pela gente, sabe? E, é inimaginável o que ele passou simplesmente para livrar a gente dos nossos pecados. Então, isso é o verdadeiro significado de amor para mim, sabe? Ele dá a vida dele pela gente, sabe? E muita gente não valoriza isso. A gente tem que entender o seguinte, a partir do momento
em que o ser humano pecou, a partir dali já começou aquele plano conhecido como plano da salvação, como vocês já conhecem. Houve a primeira morte no Éden, que todos vocês já conhecem a história, a morte do cordeiro, né? Que serviu, a pele serviu para a vestimenta de Adão e Eva, mas alguém teve que vir para ocupar este local, para ocupar esse lugar, essa situação. E a pergunta que eu quero fazer para vocês: por que Jesus então veio a esse mundo? Ele veio só para ocupar o lugar do cordeiro? Ou veio também para fazer outras coisas? Eu acho que essa pergunta é bem complexa, assim, né? A gente sabe que Jesus, ele tinha uma missão de revelar o caráter de Deus, que já estava revelado em grande parte na Bíblia, mas que foi de uma forma muito enfática revelada por Jesus, principalmente porque na época que ele veio, havia uma interpretação muito errada da palavra de Deus também. Mas, com certeza, a missão principal de Jesus, e ele sabia disso, ele tinha consciência dessa missão e ele sempre buscou o poder de Deus para cumprir essa missão. Desde quando ele começou o ministério dele, indo ao deserto, por exemplo, para ser tentado, a missão de Jesus era salvar os pecadores, né? Não só o povo judeu, não ser um rei libertador terrestre, não, mas livrar dos pecados. Sobre o filme que vocês comentaram, eu achei esse filme muito chocante mesmo, assim, daqueles filmes de chorar assim do começo ao fim. E em pensar que toda essa obra, como a Yasmin colocou, por amor, isso revela realmente o que Cristo fez por nós. Por isso que eu acho que é tão importante a gente separar um tempo para pensar nesse sacrifício que Jesus fez por nós. Essa contemplação do que ele fez, eu acho que tem sim um poder transformador na nossa vida muito grande. A gente entende que Jesus ele não veio para salvar um grupo seletivo, né? Não veio só para uma determinada classe de pessoas ou uma determinada classe social de pessoas. Ele veio para salvar o pecador, como Thaís falou, pecador. Eu já nasci em pecado concebeu a minha mãe, infelizmente, né? Infelizmente, não deveria ser assim. Seria tão bom se não existisse o pecado na terra, mas infelizmente o pecado existiu. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Que é um ponto bastante importante a qual a gente entende. O próprio Cristo ele veio para nos dar vida. A passagem bíblica diz, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Zó, eu só queria comentar, né? A gente vê o sofrimento no relato bíblico, em filmes, assim. Uma coisa que eu sempre paro para pensar, assim, Jesus ele não estava apenas ali sofrendo a dor física da crucificação. Jesus também estava como o cordeiro que era entregue lá no templo para ser morto pelos pecados. Jesus estava carregando com ele todos os pecados. Porque se ele estava fazendo a expiação dos nossos pecados, então ele carregou, ele morreu por esses pecados. Agora, imagine assim, tudo de pior que você já sentiu na sua vida, somado com tudo de pior que todas as pessoas já sentiram na vida, nos ombros de uma pessoa. Para mim é uma coisa que não dá nem para imaginar. O que é você carregar o pecado de todas as pessoas? Eu acho que é uma dor muito maior do que, sei lá, um prego nas mãos, não sei. É isso que a Thaís falou, algo bem interessante, porque às vezes a gente julga as pessoas que estavam crucificando a Jesus naquele dia, né? Mas a Bíblia nos relata que o pecado de todos nós, do mundo inteiro, estava sobre aquele homem, né? Então, nós devemos ter um pouco mais de cuidado
e mais assim, desse cuidado, mais amor com as coisas de Deus, né? É aquilo que eu falo ali para os adolescentes, que o que é prioridade na tua vida é o que enche o teu coração. Será que Deus está sendo prioridade na tua vida, né? Então nós devemos tomar esse cuidado, né? Ver o amor que foi derramado ali na cruz por todos nós. E eu vejo, para mim, né, falando do relato sobre aquele filme que vocês comentaram ali, é o quão eu sou pecador e o quão eu assim tenho que cuidar e de não brincar de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo, ele é Satanás, ele é um enganador, mentiroso. E nós, às vezes, eu falo por mim, muitas vezes a gente brinca de ser cristão, mas saber que realmente alguém morreu por mim e ver todo aquele sacrifício por nós, que foi o sacrifício, ele não foi criado depois que o homem pecou. Na verdade, todo o plano da salvação já tinha sido criado antes mesmo do pecado. Então, é a mesma coisa que você falar assim, uma mãe vai conceber um filho e sabendo que esse filho vai matar a própria mãe e ela ter o filho mesmo assim, né? Deus sabia que o homem ia pecar, que poderia pecar, né? Poderia estar escolhendo, mas mesmo assim Deus quis criar o homem, né? Então nós temos todo esse enredo da parte da salvação, né? Então eu acho que é muito importante as pessoas entenderem o quão foi esse amor que foi derramado por nós ali com o sangue de Cristo na cruz. Uma coisa que a gente entende também, como o Marquinhos falou, só para a gente contextualizar, Deus ele é amor, também é justiça, né? Mas imagine, se Deus, logo no início, quando o Satanás ele entrou com guerra ali, se ele exterminasse Satanás dos anjos, ele seria validado como um Deus tirano, né? E muitas pessoas adorariam a Deus não por amor, mas por temor, por medo de que acontecesse alguma coisa com ele. Mas o que acontece? O amor de Deus é tão grande que ele lançou o plano da salvação, o plano da redenção, permitiu que seu filho viesse para dar sua vida no lugar daqueles que seriam fulminados eternamente. Se você ler porque muita gente pode até falar assim, mas a história da morte de Jesus só tem no Novo Testamento. O próprio Isaías já descreveu a morte como seria todinha, lá em Isaías 53. Se você ler aí na sua Bíblia 53, ele vai dizer detalhadamente como Jesus morreu. E você fica, meu Deus, já foi avisado antes que alguém viria e seria como uma ovelha muda, que morreria em nosso lugar. E mesmo assim, muitas pessoas ainda continuavam fazendo coisa errada. Essa história, eu acho que é uma história da Bíblia que, de todas elas, a que mais me toca. Se a gente parar para observar, isso tudo se resume numa palavra, amor. Como diz a música, né? Um infindo amor. Porque a gente, voltando atrás, a gente tem até uma pergunta que a gente faz. Jesus precisava fazer isso? Jesus, ele não era tão poderoso o suficiente a ponto de dizer aquela simples palavra: o que é certo, o que é errado. Então, se você pecou, então você vai sofrer as consequências. Mas Deus amou tanto o homem que ele chegou a dar a tua própria vida em prol de um povo pecador. E quando você assiste o filme que foi citado no início, ali você tem um pouco, uma parcela do que foi que Jesus fez por nós, sabe? Porque a ponto de sofrer as piores coisas, passar pelas piores tentações, sofrer a pior morte que possa ter existido naquela época, a morte de cruz, em prol de um povo. Então, eu acho que o amor de Deus é uma coisa que, se nós tivéssemos um pouquinho só daquele amor que Jesus tem, eu acho que o mundo hoje ia ser bem diferente, porque quem de nós, se nós temos uma pessoa que cometeu um erro conosco, vamos chegar para essa pessoa e falar: não, eu vou no teu lugar. Não. A gente vai falar: o que é certo, se você errou, você vai sofrer as consequências. E ali está dito. E a gente não tem esse amor que Jesus
poderia nem a gente nem imagina, sabe? Eu acho tão linda essa história, esse relato, e quando a gente assiste, não há quem não se toque, tá? Eu acho que todo mundo que assiste esse filme tem um real entendimento do que é o amor de Deus por nós. Verdade, Tamires. Tu estava falando e eu lembrei aqui que a visão dessa cena é tão chocante que o personagem do nosso estudo, ele contempla essa cena e aí ele fala para o Rodrigo, né, que é o conselheiro dele, a primeira coisa que ele fala: eu preciso agradecer o que ele fez por mim. Esse é um sentimento que a gente tem que ter no coração quando a gente contempla isso. E depois disso, olha como é interessante. Eu preciso agradecer o que ele fez por mim. E depois disso, como eu posso agradecer? Não é só dizer obrigado. É uma gratidão tão grande. Sabe quando alguém faz alguma coisa tão boa por ti que tu quer dizer assim, eu preciso fazer alguma coisa por ti também. Não acredito que tu fez isso por mim, eu quero de alguma forma fazer algo por ti também. E a resposta que a gente tem aqui é: ame-o de volta e dependa dele, né? Se entregue a sua vida para ele. A Bíblia fala que no verso de 1 João 4,19 que nós amamos a Deus, mas porque Ele nos amou primeiro. E olha como o plano de salvação é tão grandioso. Ele é baseado num amor, mas é um amor que vem de Deus. E que quando a gente encontra com esse amor, nasce um sentimento de gratidão e de um amor recíproco. De uma passagem que é bem conhecida de todo mundo, que é João 3,16, né? Exatamente. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse sentimento de gratidão e de amor em resposta ao que Cristo fez por nós, eu acho que é a base da nossa vida cristã. Se a gente não tiver esse pensamento na cabeça, como o Mike falou no começo, talvez a gente esteja só fazendo de conta, brincando de ser cristão, né? Uma comparação, quando não existia muita tecnologia, o que é que acontecia? A gente escrevia uma carta, essa carta passava por uma seleção, e depois de passar por essa seleção, aí chegava ao destinatário. Antigamente, quando você fazia uma carta, chegava na parte de distribuição, a pessoa abria a carta, lia a carta, depois de ler a carta, bem, essa daqui pode chegar para outra, fechava, colocava de novo e mandava. Hoje não. Hoje a tecnologia está tão rápida que você só pega um celular, ligar e já está falando com a pessoa. Antigamente, a carta era a questão da comunhão das pessoas com Deus. Para ele ter uma conversa com Deus, para ter um perdão, ele tinha que ir ali na tenda, levar o cordeirinho, fazer o sacrifício, receber o perdão de Deus. Tinha todo aquele ritual. Hoje não. Que já era um símbolo de Jesus para eles na época, né? Sim. Hoje não. Hoje a gente tem contato direto. Jesus hoje é o nosso celular. Hoje a gente liga e já fala diretamente com Deus. Jesus é a nossa ponte. O reconciliador, né? Isso. Fala-se muito na Bíblia também. Ele nos reconciliou com Deus. É tão maravilhoso quando a gente fecha só os nossos olhos. Não precisa necessariamente nem fechar. Mas a nossa mente está ligada com Deus, está falando com Deus. É algo totalmente diferente. Não é porque alguém possa até te taxar de louco por você estar falando sozinho, não. Mas intimidade é um negócio tão engraçado que às vezes até você falando sozinho, você percebe que você está conversando com Deus. Eu tenho um hábito muito grande de estar ouvindo música. Música para cima e para baixo. E hoje eu estou feliz que meu patrão um dia ouça esse podcast e ele vai ouvir o agradecimento. Fiquei muito feliz porque liberou o fone de ouvido agora. Pra gente, porque antes não liberava, dizia que chamava, a gente não ouvia. E eu, que às vezes faço criação, muita coisa, às vezes está muito estressado e precisa de alguma coisa para nos ligar, entendeu? E eu gosto de ouvir muita música mesmo. E aí, óbvio, né? Eu só uso um lado do fone de ouvido, bem baixinho, para poder ouvir as pessoas que me chamam. Essa semana praticamente fiquei mais andando na indústria do que necessariamente sentado na cadeira, né? Mas assim, é algo que nos motiva.
Principalmente quando a gente está fazendo aquilo que gosta e quando a gente está interligado com aquilo que nos motiva a cada dia. É a mesma coisa o sacrifício de Deus. O amor de Deus é tão grande em nossas vidas que nos interliga e acaba sendo uma reação da ação que ele fez conosco. Algo que parece que é assim, como que você vai se deparar com algo tão grande e não vai sair impactado? Não tem como você se deparar com uma obra tão grande de Deus, um amor tão grandioso e não ser impactado. Talvez se ainda não houve impacto porque você não contemplou e não meditou exatamente sobre isso. E o chamado agora dessa lição é para a gente focar e tentar, quem sabe, se colocar lá no lugar de Gael e visualizar essa cena, né, desse sacrifício. Uma coisa também para ressaltar, você está falando aqui da morte de Cristo, que ele morreu, o grande amor, mas calma, gente, ele morreu, a gente sabe, mas ele mesmo falou para a gente bem assim, ó, e tomando consigo os 12, ele disse, eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito, tipo, aquele que eu falei também de Isaías. Pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido. Mas hoje, olha esse trecho que motiva a gente. E havendo açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então o plano da salvação foi a morte e foi a ressurreição de Cristo também. Porque a ressurreição de Cristo foi a partir daí que Satanás foi também 100% derrotado. Exatamente. A morte, ela paga os nossos pecados. Mas a ressurreição de Jesus, ela vence a morte de uma forma definitiva, de forma que Paulo fala, né? Se ele ressuscitou, nós também podemos ter a certeza que se a gente vier a morrer, também seremos ressuscitados justamente por esse poder que venceu a morte. Já dando um spoiler aqui, na próxima lição aí, vai ser estudado alguma coisa aí sobre A gente vai falar morte, de morte também. ressurreição. Vai falar de morte. Mas é algo muito bom, né? Quando a gente se sente confortado. No começo a gente fica um pouco assustado, fica sem entender. Poxa, mas ele sofreu tanto, ele foi açoitado, ele passou por tudo isso. Mas depois a gente acaba ficando tão grato pelo amor enorme que ele teve por nós, porque era para a gente estar nessa cruz, era necessariamente para eu estar no lugar dele, de braços abertos. Era para você, que está ouvindo esse podcast, estar de braços abertos no lugar de Jesus Cristo. Mas ele fez isso por você, exclusivamente por você. Por quê? Porque ele te ama. Não tem outra coisa a não ser amor. Ele te ama. Amor ao ponto de cruz, ao ponto de dar sua vida, para você hoje ter vida e vida em abundância. A questão aqui que eu acho que a gente podia conversar a lição ali traz, né, que o foco seria aprender a amar e depender de Deus. A gente começou com a pergunta, depender de quem? Para vocês, o que vocês acham? É fácil a gente ter essa atitude de amar a Deus e depender dele? Como funciona isso? O ser humano, quando ele cresce para ter uma vida independente. Primeiro ponto é esse. A gente pode até observar nos animais. Quando o pássaro ele choca o ovo e o pitinho ali já está crescendo, já tem as suas asas, o que é que o pássaro faz? Faz com que o pássaro voe para ter a sua independência. Mas com Deus é totalmente diferente. O que é que acontece? Nós vivemos para ter uma dependência dele. Por quê? Porque a gente necessita dele para tudo. Para acordar, para fazer nossas atividades, porque foi ele que nos criou. Entendeu? É como se ele fosse, não. Ele é a nossa pulsação. Ele é o nosso fôlego. Então, entenda, a gente nasceu, a gente está em pecado, mas mesmo assim, Deus está nos concedendo em graça, está nos dando vida e não tem como explicar esse amor grandioso. E a única dependência que a gente tem é de Deus. É de Deus. Como você depende, necessariamente, dependo de certas pessoas para fazer algum tipo de coisa, ou dependo de algo para me locomover. É chato? É quando você sente falta disso. Por exemplo, eu ando, um exemplo, não tenho carro, mas, por exemplo, você pode até falar, eu ando muito de carro.
Se não tiver um carro, eu fico complicado, porque fica complicado para mim me locomover, porque eu sou dependente. A mesma coisa é Deus. Se a gente está sem a dependência dele, se a gente está sem ele em nossas vidas, fica totalmente complicado ao nosso conviver. E aí? 25 minutos, que bom, né? Está quase acabando, mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho ainda, que nós vamos ainda continuar com o nosso debate aqui, que é uma pergunta só para a gente complementar e encerrar, porque teve alguns podcasts que a gente falou mais de 40 minutos, outros mais de 30. Nesse a gente vai cumprir o horário certinho para não cansar você também. O que devemos fazer para manter o nosso relacionamento? A gente entendeu que Deus morreu por nós, mas a gente tem que continuar, né? Continuar com o nosso relacionamento com Deus. Jesus morreu, mas a gente não pode se afastar dele, né? Ale, o que a gente tem que fazer para continuar com o nosso relacionamento com Deus? Então, a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus, né? Estar sempre estudando a Bíblia e também fazendo as coisas corretas, né? Não adianta você estar ali estudando a Bíblia e depois estar fazendo as coisas erradas. Eu acho que Deus não se agrada com isso. Esses dias eu estava viajando, eu estava meio assim, meio na minha, sabe, esses dias. Eu não tinha vontade de fazer mais nada, na verdade. Aí eu estava viajando ali no caminhão ali e parece que Deus tocou no meu coração, assim. E parece que eu comecei a conversar com ele, falando sozinho dentro do caminhão, sabe? Mas eu não estava falando sozinho, eu estava conversando com Deus, era um momento meu e dele ali. E eu falando, por que eu estou se afastando de ti, Senhor? Se eu tenho que estar junto com o Senhor até o final. É tanta coisa no mundo acontecendo, e agora eu vou querer se afastar de ti? Essas coisas só estão piorando, sabe? Aí eu pedindo para ele que você venha, limpa todos os meus pensamentos ruins, que o Senhor purifique o meu coração, para que eu volte a ser igual eu era antes. Porque teve uma vez que eu estava numa igreja e eu estava totalmente diferente. Eu não estava sentindo todas essas coisas que está passando agora, sabe? E uma irmã da igreja chegou em mim e falou para mim, Alessandro, nossa, parece que é tão bom estar perto de você, você traz paz pra gente, você é diferente para conversar. E eu queria ser igual eu era antes, sabe? Parece que tem alguma coisa que estava me incomodando. E eu estou muito feliz de estar com vocês aqui agora debatendo, aprendendo um pouco mais, né? O pessoal de casa está aprendendo aí. E que Deus faça maravilhas na nossa vida, né? Não só na nossa, mas das pessoas que estão aí também ouvindo aí. E é isso que eu penso, que eu não posso me afastar de Deus. Eu tenho que retribuir o meu amor por Ele, pelo amor que Ele fez por nós. Ele morreu na cruz por nós, né? E o mundo, o amor no mundo tá tão frio que as pessoas não estão nem querendo saber de buscar retribuir o amor a Jesus, entendeu? E eu acho que as pessoas estão esperando o quê? As coisas piorar para depois querer procurar servir a Jesus, mas daí eu acho que vai ser tarde demais, né? Eu acho que o tempo é agora, que eles procurem e corram atrás de querer estar ali na comunhão com Jesus ali. Uma coisa que o Alessandro comentou ali sobre aquele primeiro amor, né? Quando a gente conheceu a palavra, a gente estava em busca de conhecimento, aquela sede toda, e depois que a gente conheceu a verdade, a gente expressou essa verdade através do batismo, e só que isso foi se esfriando de acordo com a tua realidade com Deus, né? Será que esse contato ali, né, que Gael, depois que viu esse sacrifício, né, ele queria saber o que ele poderia fazer para retribuir esse amor, né? E é isso que Deus pede, comunhão, né? É isso que nós falamos nos nossos estudos. Você tem que dedicar tempo, é igual a comunhão com Deus. Então esse tempo é o que realmente que te importa, o que você gasta do teu tempo, o que você tem feito do teu tempo. Será que é um jogo no celular? Será que é uma série que você está preso ali? E vocês que assistem série, eu já assisti também, e você vê que aquilo te prende e você quer saber do que vai acontecer na próxima, você fica madrugadas e passa horas e horas, né? E você tem se dedicado àquilo, né? Mas o que está em primeiro lugar no teu coração? Será que você tem separado 5 minutinhos para poder ler a palavra de Deus, a lição da escola sabatina, né? Aquela comunhão diária? Deus não te pede muita coisa, né? Então, a nossa oração, às vezes, do alimento, a gente está com fome, Deus abençoe o alimento, amém, né? Então, não é assim. Então, nós devemos ter um zelo por Deus, né? Pelo nome de Deus, pelos cuidados que Ele teve conosco, né? Então, é isso. E lembrando que
você talvez seja a Bíblia que muitas pessoas ali fora vão ler. Talvez elas nunca vão ter contato com a Bíblia para poder folhear, mas o teu exemplo arrasta multidões, né? Então, assim, você cuida para você cuidar da sua comunhão, né? Você começa a expressar isso através da tua vida, né? Então, temos esses cuidados também. E se a galera quiser, pode maratonar os nossos podcasts, né? Com certeza. Falando um pouco também sobre relacionamento, eu queria até deixar uma pergunta para vocês. Como vocês caracterizam um relacionamento? Um relacionamento, vamos supor, um relacionamento de amizade. Vocês conseguem fazer um relacionamento com apenas uma pessoa? Um relacionamento precisa de conversa, de companheirismo, amizade. Então é isso que a gente precisa ter com Deus. Não adianta a gente dizer, ó Senhor, Senhor, eu te amo. Não, a gente precisa ter um relacionamento de amizade. E para isso a gente precisa conversar com Ele. A gente precisa ter um relacionamento com Deus. Eu acredito que só assim a gente vai ter uma real comunhão com Ele. Então, gente, Gael, ele decidiu aceitar o sacrifício de Jesus por ele, né? E viver em seu amor. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês. O que você decide? Você decide aceitar o sacrifício de Jesus, continuar com esse relacionamento, continuar com essa gratidão de Deus por Ele ter feito isso na sua vida? Ou você decide simplesmente escolher, não tenho culpa se Ele morreu por mim, não tenho nada a ver com isso. Eu mesmo, eu já vou logo responder que eu não sei como, se fosse em dinheiro, não saberia como pagar esse grande amor de Deus por mim. A única coisa que eu tenho que fazer é adorar mais e ter uma comunhão direta com Ele. Com certeza, Zóio. Eu quero aceitar e espero que todos os dias esse sangue poderoso de Deus possa limpar dos meus pecados, né? Para que o nosso nome continue escrito no livro da vida. E não só isso, mas também mostrar esse amor para outras pessoas. Eu sei que eu nunca vou conseguir retribuir todo o amor que, ele teve ao assumir os meus pecados e morrer por mim, obviamente, mas eu quero ter ele como prioridade, porque quando a gente ama alguém, a gente trata essa pessoa como prioridade, e eu quero amar a Deus e tratar ele como prioridade na minha vida. E da minha parte também eu aceito esse amor que Deus, eu sei que se fosse para vir somente para me buscar, Ele faria todo esse sacrifício. Só que Ele fez muito mais por todos nós, né? E fez não só por mim, mas por você que também está ouvindo. Então, assim, tente retribuir esse amor, né? Tente fazer com que esse amor seja válido. Válido de que forma? Jesus veio, morreu por você na cruz. Não deixe isso passar em vão, como se nada tivesse acontecido. Valorize o sacrifício que Ele fez por você. Eu vou fazer o seguinte. Tem uma passagenzinha que, para quem é desbravador, vai saber. O amor de Cristo me motiva. Então, eu vou seguir essa motivação, esse amor que eu ouvi através das histórias, e eu acredito, e para me motivar até a minha caminhada ao céu. E eu também quero estar firme com Jesus. Eu não quero que chegue o dia que Jesus estiver voltando, que todos vocês vão estar salvos e eu vou estar aqui, né? Porque aqui diz que ele fala, você vai para o inferno. O inferno acho que já é o mundo que a gente está vivendo aqui. Eu não quero perder a salvação e onde lá não vai ter mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais fome, não haverá mais nada disso. Onde haverá só felicidade. E eu não quero passar por isso de Jesus estar voltando, aí eu ver vocês sendo salvos e eu ficando aqui. Não, eu quero estar firme com Jesus também. Amém. Então, tenho certeza que você já respondeu também qual seria a sua decisão. E a próxima lição, o próximo estudo também vai ser bastante legal.
Não vou dizer, que eu tenho certeza também que você já vai estar lendo o título dele. E não se esqueça de acompanhar o nosso podcast Polaris. Passe para as outras pessoas, passe na nossa rede social, que é lá no Facebook, Clube de Desbravadores Estrela do Norte, também no Instagram, @dbv.estrela do Norte. Lá no YouTube você pode encontrar também, só você pesquisar, Estrela do Norte. E no Spotify, que está lá escrito Polaris. Curta, compartilhe, divulgue para todas as pessoas. Esse é o podcast Polaris. Muito obrigado e até o próximo estudo. Valeu. Tchau, tchau, galera. Tchau, Valeu, tchau, pessoal. pessoal.